Fala galera, mais um vídeo aqui para vocês e hoje com um tema maravilhoso: substantivação das palavras, ou derivação imprópria, ou conversão, né? Afinal, existem vários nomes, né? Então, hoje nós vamos ver como esse tema é cobrado, como as bancas colocam isso nas provas, tá bom? E nós vamos ver as pegadinhas, né? Afinal, o substantivo sempre é substantivo, né? Será que um verbo sempre é verbo? Será que um advérbio sempre é advérbio? É isso que nós vamos ver aqui no estudo de hoje, tá bom? Substantivação também pode ser chamada de derivação imprópria ou conversão, tá bom? Então, receba essas três nomenclaturas: substantivação, derivação imprópria ou conversão. Vai depender da gramática que a banca está usando ou do costume ali, tá bom? Então, tudo é a mesma coisa, recebe o mesmo nome. Só muda aí a colocação, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Grupo Estudo Professor Leandro, né? Estou aí há 5 anos, para você que não me conhece, vou para 5 anos, na verdade, preparando pessoas em concursos e seleções e com muitos aprovados, né? E você pode ser o próximo, tá bom? Vem se juntar a essa turma de vencedores, olha o tanto de alunos aprovados e você pode ser o próximo, tá bom? Então, não perde tempo e vem se juntar a essa galera aqui, tá bom? Nós temos turma só para professores e temos turma de português para todos os concursos, tá bom? Fundamental, médio superior. Temos recebido muita gente da saúde, né? Dentistas, enfermeiros, né? Temos também recebido muitas pessoas do nível fundamental, médio. Então, o português, ele abrange todos os níveis, tá bom? E vai te ajudar a chegar lá, tá bom? Você indicando pessoas, você ganha abatimento na sua mensalidade, né? Então, você tem um grupo de amigos, então indica e você ganha o desconto nessa mensalidade, tá bom? O aluno recebe provas da sua banca e de outras bancas para estar testando os seus conhecimentos e o aluno ganha as maravilhosas apostilas que tem sido um sucesso, né? Tanto a apostila de português como a apostila de conhecimento pedagógico, né? Tem sido muito bem elogiada, muito bem falada e já estou organizando o volume 2, tá bom? Se Deus quiser, em julho, né, eu vou fazer aí essa continuação das apostilas para vocês, tá bom? Todas as aulas ficam gravadas na plataforma do Classroom, tá bom? Para você assistir a aula gravada. E, Leandro, eu não conheço você, eu queria assistir uma aula totalmente grátis. Pode? Assiste uma aula, vê se gosta, e se gostar, continue estudando com a gente, tá bom? Então, você pode fazer uma aula experimental, tá bom? São 2 dias de estudo, só um dia para português e outro só para conhecimento pedagógico, tá bom? Então, temos aula gravada, aula ao vivo, apostilas, simulados, estudo em grupo, o valor é acessível, material de estudo, ó, de qualidade, e você estuda sem sair de casa. Então, não perde tempo e vem se juntar a essa galera, tá bom? A conversa tá boa, mas vamos ao que interessa, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Em um minuto. Já que a gente vai falar muito sobre substantivo, vamos lembrar as classes de palavras, também chamadas de morfologia, tá bom? Então, temos o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o artigo, a conjunção, a interjeição, o numeral, a preposição, o pronome e o verbo. O substantivo nomeia, o adjetivo caracteriza o substantivo, né? O advérbio intensifica, a conjunção liga orações, a interjeição exprime sentimentos, o numeral quantifica, a preposição liga palavras, o pronome ele liga ou substitui e o verbo indica uma ação. Só lembrando, gente, que você encontra essas aulas aqui no canal, tá bom? Então você coloca morfologia, professor Leandro Silva, e o próprio canal vai indicar para você vídeos da morfologia para você, tá bom? Vídeos novos, vídeos atuais, vídeos curtos, vídeos longos. Vai lá conferir que eu tenho certeza que você
vai amar, tá bom? Não é só ter português, não. Tem também lá, coloca lá, PPP, Conhecimentos Pedagógicos, você vai encontrar lá, ó, aulas maravilhosas para você arrasar na sua prova, tá bom? Está completo lá, tá bom? Show de bola. Continuando. Então, vamos lá. Já que a gente vai falar sobre o substantivo, vamos falar sobre isso aqui também. Então, lá, né? O que é o substantivo? O substantivo é uma classe de palavras, né? Gramatical ou morfológica de palavras que nomeiam os seres, reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Além disso, inclui nome de ações, estados, qualidades e sentimentos. Comum, o substantivo pode ser comum e próprio. Substantivo comum é um nome genérico que se dá ao mesmo grupo de seres ou de objetos, que costumam vir em letra minúscula. Exemplo, sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua. Aí tá tudo maiúsculo na questão de estética, tá bom? Mas o substantivo próprio, a primeira letra é maiúscula. O substantivo próprio é o nome que se dá especificamente a um ou alguns indivíduos ou objetos de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação ao todo do grupo e tornando-os inconfundíveis, costumam vir, né, com a letra minúscula, perdão, com a letra maiúscula, tá bom? As características possuem classificações de acordo com o tipo de substância, né, que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número, o grau deles. Embora existam tais regras e conceitos, é importante lembrar, né, que existem também muitas exceções para as regras de classes gramaticais tão vastas, tá bom? Então, dentro da própria gramática, vai haver alterações, tá bom? Então, o substantivo concreto é o nome que se dá ao substantivo cuja existência é independente de outro ser. Nesse caso, o pensamento, né, apresenta sua existência como próprio independente, né, de outro. Por isso, o substantivo concreto pode ser real ou imaginário, material ou imaterial. Exemplos: professor, caneta, gato, fogo, enchente, dragão. O substantivo abstrato é o nome que se dá ao substantivo cuja existência depende de um ser concreto. Para existir, sem o ser concreto, o substantivo abstrato não é capaz de ser reproduzido. Exemplos: ensino, sede, calor, ternura, misericórdia, imaginação, chegada, etc. Gente, vou pedir a vocês só licença um minutinho, daqui a pouco eu volto só resolvendo a situação aqui, tá bom? Gente, uma grande observação sobre o substantivo concreto e abstrato, que o concreto, né, eu posso materializar. O abstrato, não, tá bom? Então, exemplo, Deus. Deus, você consegue imaginar Deus numa cruz, né? Ou ele numa manjedoura, ou ele um senhor de barba, né? Ou, independente da sua religião, você vê Deus de alguma forma, por isso que é concreto, com bruxa, doente. Agora, o imaginário, a gente não consegue materializar, como a fome, como o amor, como a fé, tá bom? Então, o concreto eu consigo materializar, o abstrato não, tá bom? Sempre cair em concurso, cuidado para não confundir, tá bom? Durante essa aula, vamos precisar entender também um pouquinho de sintaxe. Vamos lembrar um pouquinho os sujeitos, né? Sujeito é tudo aquele que sofre ou faz ação. É aquele que não é sujeito, ele é predicado. O sujeito pode ser simples, composto, né? Nulo, subentendido ou indeterminado, né? Temos aula sobre isso aqui no canal. Então, simples, o gato arranhou o focinho do cão. Quem arranhou o focinho do cão? O gato. Ele também pode ser oposto quando vier com dois núcleos, né? O cão e o gato eram amigos. Quem eram amigos? O cão e o gato. Ele pode ser nulo e ele fica de forma subentendido ou indeterminado. Chegamos a tempo. A Maria disse que caiu, né? E dizem que o mundo vai acabar. Então, ainda existe aí o sujeito oculto, que não aparece de forma explícita, o sujeito inexistente, quando trabalha com verbos ligados a fenômenos da natureza e verbos impessoais, tá bom? Vai lá na aula de sintaxe que eu explico isso aqui bem direitinho, tá bom? Nós vamos também falar um pouquinho nessa aula sobre a questão da transitividade verbal. Quando o verbo ele pede complemento, eu chamo ele de verbo transitivo.
Quando ele não pedir complemento, ele é intransitivo. Se esse verbo que pede complemento for uma preposição, eu chamo de objeto indireto. Se não for preposição, objeto direto, tá bom? E existe também o verbo bitransitivo, que trabalha com essas duas vertentes. Temos essa aula aqui no canal, tá bom? O objeto direto, ele é preposicionado e ele completa o sentido de um VTD. E a preposição não é obrigatória. Ele comeu do pão, né? Eles adoravam Júpiter. Eles amam a Deus. Amar ao próximo. Judas traiu a Cristo. Então, o direto, ele não precisa da preposição, mesmo que tenha complemento. O objeto indireto completa o sentido de um VTI e a preposição é obrigatória. Preciso de você. Necessitamos de dinheiro. Confio em Deus. Acredito em milagres. Lutam contra os monstros. Né? Então, você vê aí as preposições. Quem precisa de alguma coisa. Quem necessita de algo. Quem confia em algo. Quem acredita em algo. Quem luta contra algo. Né? Então, pede a preposição objeto indireto. A preposição do objeto direto, preposicionado, pode ser retirada e a frase continuará tendo sentido, o que não acontece com a preposição do objeto indireto, tá bom? Só uma revisão aqui. E o que é a derivação imprópria, né? Que é o tema da nossa aula. É um processo de formação de palavras em que a palavra muda de classe gramatical sem sofrer alteração na estrutura, sem acréscimos de afixo. Então, aqui ele falou sobre afixo, né? Eu tenho que entender o que é prefixo e o que é sufixo. Tá bom? Então, vamos aqui lembrar isso aqui. Vou acrescentar aqui material. Só para a gente lembrar, né? O que é o radical? É a parte da palavra que dá sentido à palavra, geralmente não muda, né? Alguns casos, sim. Um exemplo, tem a palavra, ó, radical. Tem a palavra amanhecer, igual radical. Manhã, né? A é o prefixo, sufixo é o que vem depois. Então, tem essas palavras que todas têm um prefixo e o sufixo, e algumas só um ou outro, tá bom? Deslealdade, des, prefixo, dade, sufixo. Terraço, terra, radical, aço, sufixo. Cruzeiro, cruz, radical, eiro, sufixo. Inútil, né? O prefixo in, né? E na palavra útil. Dispor, prefixo dis, radical por. Desalmado, aí nós temos uma parassíntese, né? Quando pode ter o prefixo e o sufixo. Então, tem o desalmado, des, prefixo, ado, sufixo. Desvalorização, tem o pré-fixo, des, e o sufixo, ação. Bom? Então, radical, a parte da palavra que não muda, a parte principal, eu tenho o prefixo e eu tenho o sufixo. Vamos lá. E o que é a derivação imprópria, né? Ocorre quando há mudança de sentido e de classe gramatical. Só é possível identificar uma derivação imprópria dentro de um contexto de uma frase. Vamos lá. Então, a palavra animal é substantivo. Tudo que nomeia, né, tem um nome é um substantivo, né? Então, o animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Preste atenção. Quando uma classe gramatical ela funcionar de outra forma, eu vou chamar de derivação imprópria. Ou quando acrescentar o artigo em outra classe de palavra, essa classe vai sofrer uma convenção. Não é que ela deixa de ser substantivo, ela passa a ter outro valor, tá bom? Então lá. O animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Ó, aqui o animal, na primeira situação, ele é um substantivo. Já na segunda situação, ele passa a ser o quê? Um adjetivo porque caracterizou. Bom, o adjetivo, ele caracteriza, né? Só lembrando disso aí para vocês, tá bom? Muita gente erra isso aqui, gente. Muito cuidado, que parece besteira, mas não é, tá bom?
Fala, galera, estamos aqui vendo a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Chamada de convenção ou derivação imprópria, convenção ou substantivação das palavras. Ó, o animal foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Animal, originalmente, é um substantivo. O animal, pela presença também do substantivo, né? Foi capturado pelo zoológico e a festa foi animal. Esse segundo animal já não é mais um substantivo. Ele passa a ser um adjetivo. Não é que ele deixa de ser substantivo, ele começa a ter valor. Então, derivação imprópria, seja pela presença do artigo ou pela mudança de classe gramatical, pelo contexto da situação, isso nós chamamos de derivação imprópria. Por exemplo, não é advérbio, não faça isso. Quando eu digo assim, o não dele doeu, esse não se transforma em substantivo pela presença do artigo. Isso acontece com todas as classes de palavras pela presença do artigo. Então, quando a classe de palavra muda de contexto, de classe de palavra, nós chamamos de derivação imprópria ou conversão, tá bom? Vem estudar comigo português para concurso com o professor Leandro Silva, para você não errar mais português, tá bom? No português. Então, derivação imprópria é quando a classe gramatical muda de posição dependendo do contexto, tá bom? Então, gente, isso gera muita dúvida. Esse é o caso 1. Agora nós vamos ter aqui outro caso. Vou acrescentar aqui um slide de matéria de vocês. Muito bem. Tem a segunda situação, que é essa aqui, ó. Eu falei no outro slide em questão de mudança de gramatical, dependendo do contexto, não é verdade? Mas também pode acontecer nessa situação quando eu coloco um artigo antes da palavra. Conversão para substantivo. Um termo de outra classe, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, etc., passa a ser usado como substantivo. O correr faz bem. Correr é verbo, mas pela presença do artigo se transforma em substantivo. Eu não concordo, eu sei, mas é a gramática que diz, tá bom? O bonito da festa foi a decoração. Bonito é adjetivo. Pela presença do artigo se transforma em substantivo. O sim foi imediato. O sim é advérbio. Porém, pela presença do artigo, se transforma em substantivo, tá bom? Isso é o que nós chamamos de derivação imprópria ou conversão. Como reconhecer a derivação imprópria, né? Boa pergunta. Como reconhecer? O termo passa a ter características típicas de um substantivo, como acompanhado de artigo, o, a, uma. Se a derivação imprópria não acontecer pela presença do artigo, né, que na maioria das vezes é, você vai perceber que a classe gramatical mudou de sentido, né? Vamos lá. Outra coisa, aceita plural. Não é advérbio, né? Os nãos. Esse advérbio se transforma em substantivo. E a gente sabe que o advérbio não vai para o plural, mas pela substantivação ele vai para o plural, tá bom? Então, boa colocação aí para vocês, tá bom? E eles essa função nominal, sujeito, quando sofre faz ação, ou um objeto. Se pedir preposição, objeto direto. Se não pedir preposição, objeto direto. Se pedir os dois, bitransitivo. Dá uma olhadinha na aula de bitransitividade, perdão. Dá uma olhadinha lá na aula de transitividade verbal, que isso vai aí te ajudar bastante, tá bom? É muito importante o complemento. E assista também a aula de substantivo que tem no canal, tá bom? Vamos lá, outros exemplos práticos. Ó, correr é verbo, amarelo, adjetivo, né? Não está caracterizando? Ontem, advérbio, não advérbio também, ó. O correr cansativo, pela presença do artigo, o advérbio se transformou, não, o verbo se transformou em substantivo. O amarelo da parede, o amarelo é adjetivo, pela presença do artigo se transformou em substantivo. O ontem já passou, ontem é advérbio, pela presença do artigo se transforma em substantivo. Um não doloroso, não é advérbio, pela presença do artigo, se transformou em substantivo. Então, você vê aí, gente, que são exemplos que podem salvar você na prova. Então, preste atenção, estuda, porque a vaga
É tudo, tá bom? Gente, é isso. Esse é um tema mais rápido, mais simples, mas não deixa de ser importante, tá bom? Assista novamente essa aula, né? E vai te ajudar, assim, de maneira surpreendente, para você não errar mais em prova, tá bom? Isso aqui cai demais, você não pode errar, tá bom? Então é isso. Finalizamos aqui a teoria. Nós vamos agora para um intervalo. Pode beber água, ir no banheiro, comer alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta para a gente ir para o simulado, tá bom? Então voltamos já. Não terminou a aula. Muito bem, vamos agora para a minha parte preferida, que é o simulado, tá bom? Então lá. Em qual alternativa há um caso de derivação imprópria por convenção em substantivo? Ou seja, é um substantivo e pelo contexto acaba se tornando, perdão, é outra classe de palavra e pelo contexto se transforma em substantivo. Lembra que pode acontecer pela posição da palavra ou pela presença do artigo. A criança brincava alegremente. O verde, a criança, substantivo, nenhum problema aqui, né? O verde dos campos era intenso. Verde é adjetivo que deu, caracterizou, né? Então, seria a letra B, né? O professor explicou a matéria.
Ela foi rapidamente para casa. O verde. Talvez tenhamos um problema. Eu vou analisar essa questão. Um minuto. Gente, eu pensei que essa questão cabia recurso, mas não cabe, tá bom? Verde é adjetivo pela presença do artigo, se transforma em substantivo, e professor já é substantivo, tá bom? Então não muda nada, tá bom? Então só a letra B mesmo. Esse aqui eu fiquei balançado, foi conferir na gramática, tá bom? Então, primeira letra B, tá bom? E não faz vergonha nenhuma você buscar, tá bom? Porque você está estudando para a prova. Não pode precisar na hora da prova, né? Então, aqui eu fui buscar realmente, a B estava correta, tá bom? Ação alternativa em que não há exemplo de substantivação por derivação imprópria. Não há. No caso, a outra houve, nessa não há. O talvez do amigo me deixou em dúvida. Talvez é uma dúvida, talvez, um advérbio, transformou em substantivo. Sua fala foi um não, advérbio não, com um artigo, derivação imprópria. Eles viajaram bastante nas férias. O cantar dos pássaros é belo. Encontramos o gabarito, letra C, né? Porque, ó, é, eles, pronome, viajaram verbo, bastante advérbio, nas, preposição, mais por contração em mais a, férias, substantivo, né? O cantar, cantar é verbo pela presença do artigo, se transformou em substantivo, né? Então, gabarito, letra C. Porque na C não tem nada de errado, tá bom? A melhor da apresentação foi a música final. A palavra melhor é o melhor. Melhor é adjetivo, pela presença do artigo substantivo, né? Verbo no infinitivo, o melhor. Verbo no infinitivo tem que ter a R. Substantivo por derivação imprópria. Advérbio de intensidade. O advérbio intensifica e não pode passar para o plural. O melhor, os melhores, não é advérbio. Adjetivo, qualitativo. É para ser adjetivo, mas por não estar acompanhado de um substantivo, não pode ser um adjetivo. Então, vai ser o quê? Letra B. O adjetivo, gente, ele funciona como parasita. Ele funciona como parasita, né, para existir, né? Ele precisa de alguém, seja do adjetivo, do advérbio ou verbo, né? O adjetivo aí pode trabalhar com essas três características, né? O adjetivo trabalha com substantivo. Então, letra B. Quarta. Marque a frase que contém um verbo transformado em substantivo, derivação imprópria, né? O estudo exige dedicação. Tudo ok. Exige verbo. O cantar, já encontramos o gabarito. O cantar emocionou a todos. Cantar é verbo, pela presença do artigo se transforma em substantivo. A decisão foi acertada. A alegria contagiou a turma. Gabarito, letra B. Eu creio que ninguém errou essa, né? Aluno meu não erraria essa, né? De boa. A gente, quando aprende, fecha a prova, tá bom? O ontem foi doloroso. Ocorre. O ontem. Ontem é advérbio pela presença do artigo, derivação imprópria. Não é prefixal, porque para ser prefixal tem que ter o prefixo que vem antes. Não é sufixal, porque tem que ter um sufixo que vem depois. Derivação imprópria, isso quando há mudança clássica gramatical. Composição por justa posição. Isso aqui cai demais. Eu vou abrir aqui um parêntese para explicar isso aqui.
Só aqui, gente, que não é o tema da aula, mas acaba caindo, né? A justaposição é quando eu pego dois elementos que se unam. Guarda-chuva, audiovisual. Sexta-feira não houve perca de elementos, ó. Guarda-chuva, audiovisual. Sexta-feira não houve perca fonética, tá bom? Agora, já a aglutinação, há perca. Isso você confere lá em processo de formação de palavras, ó. Embora, em boa hora, perdeu o elemento. Outrora, em outra hora, perdeu. Vinagre, vinho mais água. Então, a perca de elemento. Lá em processo de formação de palavras, eu explico isso aqui bem direitinho, tá bom? Então, corre lá para você conferir. Então, vou só deixar esse slide aqui melhor para vocês, tá bom? Então, isso aqui, gente, eu explico bem direitinho. Pra você não errar mais, tá bom? Pelo amor de Deus, ó. Aluno meu, não é isso aqui. Justa posição diferente de aglutinação, tá bom? Clássico. Clássico, clássico. Sempre cai. Justa posição diferente de aglutinação, tá bom? Vai lá no processo de formação de palavras, que eu explico isso aqui bem direitinho. Show? Então, quinta letra C. E vamos fazer aqui a última, para a gente fechar essa aula aqui, ó, com o naipe lá em cima. Show? Muito bem. Não, faltou uma questão extra, né? Faltou um. Lá. Indica a alternativa correta sobre a derivação imprópria. É obrigatória a modificação da estrutura da palavra? Não. Não. Muda a classe, mas a estrutura, o radical, o prefixo, não. Ocorre o acréscimo de um sufixo derivacional. Sufixo que vem depois, não. Primitivo é o que vem antes, derivado é o que vem dele, não. A palavra altera sua classe gramatical sem alterar a forma, aí sim. A nova palavra perde completamente o sentido original. Não, 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 não. A palavra altera sua classe gramatical sem alterar a forma. Então, com certeza gabarito letra C, tá bom? Gente, é isso. Espero que tenham gostado. Né? Se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda demais aqui o canal a crescer. Comenta, tá bom? Compartilha, porque isso vai divulgando e propagando aí cada vez mais o nosso conteúdo daqui, tá bom? Então, estamos aí com 7 mil inscritos no YouTube, mais de 100 alunos, né? Graças a Deus, com muito sucesso. Você pode ser o próximo, tá bom? Deixar aqui uma frase para você analisar e pensar, tá bom? Diz assim, ó. O importante é o impossível é apenas uma meta que ainda não foi vencida. Concurseiro de verdade não desiste, ele persiste. Então, o impossível é apenas uma meta. Você vai ultrapassar essa meta e você vai chegar no seu objetivo, tá bom? Então, desejo a você bom estudo e boa sorte. Não desiste, porque sua hora vai chegar, tá bom? Passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal, porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá, tá bom? Se inscreve no canal, segue também o seu Instagram e vem fazer parte dessa turma, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, fui, valeu!